possa assistir na internet, que essa palavra possa correr e que o Senhor possa cada dia nos dar sabedoria. Te pedimos também pela saúde daqueles irmãos que se encontram enfermos. O Senhor é o médico dos médicos, que possa operar milagres na vida de cada um. É o que eu te peço, desde já te agradeço e te peço perdão, Senhor, por as minhas falhas, por as palavras faladas, que o Senhor possa me dar sabedoria e entendimento da tua palavra no verdadeiro evangelho. Estamos ao vivo com o pastor Marcos Felipe Ferreira. Estou aqui na cidade de Macaé, do estado do Rio de Janeiro. Estamos em mais um encontro de fé cristã. Eu digo encontro de fé cristã porque, na verdade, Jesus Cristo, quando esteve nesta terra, ele não ensinou religião. Jesus Cristo, ele veio trazer um modo de vida, ele veio nos trazer uma fé. Diz a palavra de Deus que a mesma medida de fé ele repartiu com todos nós, com você que está ligado nesse momento pelo Facebook ao vivo, e ele repartiu esta medida de fé. Então, nós aqui do Ministério Graça e Intimidade estamos reunidos neste domingo 19 de janeiro de 2020 para trazer o melhor que nós temos, o nosso louvor, a nossa adoração, aquele que nos deu vida, aquele que nos trouxe a saúde, aquele que nos deu a condição. E quando se fala de louvor, não fala apenas em entoar uma melodia, com ritmo, harmonia, melodia, não. O louvor, ele vai muito além disso. O louvor é como disse Paulo: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo como culto racional. E nós vamos dar início ao nosso encontro de fé com um culto racional, com a razão pela qual estamos aqui, a nossa salvação eterna. Vamos louvar ao Senhor. Quero que valorize. Valorize o que você é. Você é você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor com esse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar o valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, e até com gemido aí você pode então perceber que para ele é algo importante em você. Por isso levante-se, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor. Valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor com esse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Onde é que ele habita?
Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que pra ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Glória a Deus. Valorize o Espírito de Deus que está na tua vida hoje. Nós vamos falar daqui a pouco o segmento da mensagem de domingo passado. Batismo, sim. Aqui vocês batizam? Aqui nós entendemos que nós já fomos batizados. Batismo, sim, na morte de Cristo. Mais um louvor para a glória do Senhor. Cante com seu coração. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem trabalhos de justiça. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem trabalhos de justiça. Ele nos ungiu para pregar libertação
quebrar cadeias, pra restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Deixar esse tá bem focado aqui, meu filho? Eu não quero sair feio. Irmãos amados, a graça e a paz mais uma vez, abençoados de Deus, aqueles que foram chamados segundo a bendita, maravilhosa graça do nosso Deus. Como eu lhe falei ainda agora, você que está conosco pela internet, na semana passada nós estávamos falando a respeito de batismo. Nós vamos prosseguir falando hoje ainda sobre essa questão de batismo. Irmãos, abençoado meu Deus. Talvez muitas pessoas possam estranhar, como alguns anos atrás estranharam alguns outros irmãos que nas suas comunidades não faziam batismo, e muitos outros dizem assim: ah, mas por que você na tua igreja você não batiza? Por que você não tem esse ritual? Há um contexto que nós estamos falando já há algum tempo com relação a rituais. Abra a sua palavra, a sua Bíblia. Nossa leitura da semana passada foi no livro de Hebreus, capítulo 9. Hebreus capítulo 9, verso 26. Quem achou pode ler para nós. Hebreus 9, 26. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Certo, eu queria que o outro irmão lesse, se alguém tem uma outra versão, se não tem, pode ler para a gente. Eu não tenho coisa, só muda as palavras assim, de colocação só. Mesma coisa, né? Mesma É a coisa, mesma coisa. isso? Mesma coisa. De A outra não ser maneira, que tenha- necessário me fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então veja bem. Tem pegando Pedro 3,18. É só a diferença que lá fala de si mesmo e fala de si mesmo em pecado. Mas por enquanto nós vamos ler só essa passagem. Depois nós vamos chegar lá em segura essa primeira Pedro. Por que eu fiz questão de voltar a ler essa passagem? A tradição religiosa, você que está conosco, né, talvez pela primeira vez, ou você que está ligado conosco em Rio das Ostras, um grande abraço aos irmãos de Rio das Ostras, o Amadeu e Casimiro de Abreu. Você certamente
vai questionar, mas por que esse pessoal da graça não batiza? A Bíblia, a qual nós recebemos instrução acerca de boas novas, que quer dizer evangelho, ela não mudou, é a mesma. Durante alguns anos tentaram queimar a Bíblia, né, na tal fogueira. Houve uma fogueira que queimaram várias Bíblias e conseguiram salvar uma, e dessa Bíblia foram, né, traduzindo, foram passando para todo mundo. Hoje nós temos uma Bíblia escrita, mas com a internet você tem a Bíblia no seu tablet, no seu celular, não importa a forma pela qual você tem essa Bíblia. Só que o mais importante, a Bíblia ela é um livro composto, o mais importante é você ter a Bíblia, ou seja, a essência da Bíblia, aonde? No entendimento, na mente. Quando nós falamos sobre batismo e sobre as doutrinas da graça de Deus, essa fala ela tem um vínculo muito forte com a salvação, uma parte da salvação que é a salvação da mente. Quando fala em salvação da mente, fala do psique, fala da alma, fala do entendimento do coração, porque muitas vezes a mente, ela é o que? É o coração, né? É o sentimento, é o entendimento, ela também está ligada à parte intelectual, ao intelecto. E o nosso intelecto, vou pedir ao irmão Dominguinhos que leia novamente, o nosso intelecto, a nossa mente, nosso entendimento, ela ouve a seguinte palavra de Hebreus 9:26. Lê vagarosamente para nós. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes. Só um instante. Que ele tivesse sofrido quantas vezes, irmão Domingos? Muitas vezes. Muitas vezes. Prossiga. Desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para que aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Obrigado. Aí é taxativo. Há um versículo, mas há um contexto, como eu sempre falo. Paulo escreveu 14 cartas, como a irmã ressaltou ali, uma única vez. Esta palavra, ela não está vedada a você que está nos assistindo, você que é nosso irmão em Cristo, católico, espírita, umbandista, seja lá qual for a religião, mas você que foi predestinado, escolhido, chamado, né, abençoado, mais do que vencedor, uma carta escrita pela mão do Deus vivo. Por que eu posso falar assim? Porque, lamentavelmente, as tradições, elas apregoam que, para que você se sinta isso, você primeiro tem que aceitar. Olha o erro. Meritocracia. Você tem que aceitar. A Bíblia diz que por um único sacrifício, irmão Walter. Parece para nós que entendemos a graça, é muito simples, irmão Lindos, entender. Irmã Sheila, irmão Silvio, que está conosco em Rio das Ostras, minha esposa Mônica, que está nos assistindo ali em casa. Para nós é muito importante de entender. É muito simples, é muito fácil. Por quê? A graça, ela já nos cortou. Agora, a graça, ela não fica estática. Porque se você ficar em águas paradas, o que acontece com água parada? A água parada dá o quê? Micróbio. A graça, ela é uma água abundante. A graça de Deus, ela é uma água em movimento, em constante movimento. E a palavra diz que o amor de Deus, ele se renova em nossas vidas apenas uma vez, não é isso? A cada amanhecer. Eu vou partir desta vida biológica e o amor de Deus vai continuar aqui em cada um dos seus filhos. Então, o irmão Domingos leu para nós na Bíblia dele, eu sei que na minha está, na sua está, na Bíblia católica está, na Bíblia do Adventista, na Bíblia do Testemunha de Jeová, não está diferente essa passagem. Diz que por um único sacrifício nós fomos aperfeiçoados. Pastor Geraldo, um grande abraço, pastor Geraldo Moraes. Em breve veremos aqui, em breve estaremos aí em Caxias também, cultuando em uma reunião, em encontro de fé cristã, para adorarmos, exaltarmos aquele que nos predestinou em amor, meu amado. Glória a Deus por sua vida. Um grande abraço a toda a sua família, meu irmão. E então, a palavra que o irmão Domingos leu, em todas as Bíblias, encontra-se escrito, diz que Jesus se sacrificou
Todas as vezes que eu disser, Pai, perdoa meus pecados, pensamentos, palavras e obras, ele vai morrer de novo. Não, eu acho que eu não entendi. Ele se sacrificou e se entregou uma única vez. Por quê? Em toda a história da humanidade, em todas as civilizações, para que houvesse perdão, para que houvesse justiça, remissão, havia necessidade de quê? De sacrifício, de morte de um animal, de um cordeiro, de uma pomba, derramamento de sangue. Tanto é que há um exemplo, há uma tipologia, lá no início, Deus derramou o sangue, né, para, através daquele cordeiro, mostrar já a Adão qual seria o sacrifício, né? Aquela veste, quando ele identificou que ele estava nu, né, ele matou um animal para poder cobri-lo. E então, irmãos, essa palavra, ela é maravilhosa, ela é tremenda, porque essa palavra, ela tem poder, ela é dunamis, ela é dinamite, ela tem poder para penetrar na mente de quem está nos ouvindo. E a pessoa, ela não vai dar ouvidos ao pastor Geraldo Moraes, ao pastor Marcos Felipe, ao pastor José Luiz. Não, não. A pessoa, ela vai ouvir isso aqui, ela vai dizer, peraí, eu vou contextualizar, eu vou orar, eu vou buscar, porque, irmãos, existem muitas filosofias, existem muitos filósofos, muitos ensinamentos, existem muitas profissões. Hoje, você tem a psicologia, a psicanálise, a psicopedagogia, a neuropsicopedagogia, você tem ciências e mais ciências, que o indivíduo estuda, ele lê, ele prescruta, ele se aprofunda, ele passa horas, né? Hoje você tem o titio Google, você vai lá no titio Google, puxa lá, isso aqui, o titio Google te dá muitas informações. E nós vivemos em um mundo globalizado em que as pessoas têm muito mais do que na época da sua avó, da minha bisavó, o acesso a se lembrar que há 100 anos atrás, talvez menos, a mulher não podia ler, a mulher não tinha acesso, a mulher era um símbolo sexual, a mulher era um objeto dentro de casa, né? Na nossa própria nação, a mulher não tinha vez na sociedade, não podia ler e pesquisar. Hoje, o acesso à pesquisa, ao estudo, está a qualquer um que desejar ler, pesquisar, estudar. E além disso, nós temos um mestre. Deus revela não só a pastores, mas Ele revela aos seus filhos. A revelação, irmãos, ela é comum. No Antigo Pacto é que acontecia que Moisés recebia, Moisés tinha que levar ao povo. E nós vamos ver mais adiante por que isso acontecia. Por que isso acontecia? Então, irmãos, a carne, ela continua aqui. Nós vamos falar de batismo, né? A carne, a minha carne está aqui, ó. Ela continua aqui com meus desejos, né? A Bíblia fala que a lei estava enferma pela carne, mas Paulo, escrevendo nesse capítulo 9, 26 de Romanos, que foi aonde o irmão Domingos leu, é isso? Ele diz o quê? Que nós fomos, que Cristo padeceu uma única vez para quê? Para aniquilar o pecado. Mas olha, parece ser um contrassenso. Mas pastor, como é que a minha carne ela continua aqui com os desejos e Cristo aniquilou o pecado? A grande questão, meu amado irmão, é você ter a mente de Cristo, uma mente espiritual, para poder discernir o que é tradição, ritualismo, do que é evangelho. O que é evangelho? Há uma diferença muito grande daquilo que a tradição faz e aquilo que Jesus Cristo fez. O que Jesus deu para você, para mim, para todos nós, é como se um indivíduo chegasse diante de um juiz, o juiz chegasse para ele, irmão Walter, e dissesse para ele assim: fulaninho dos anzóis, olha só, a partir de amanhã você está liberto. Você estava com uma pena de 100 anos, mas eu assino a tua liberdade. Está aqui, você tem o habeas corpus definitivo. Eu não sei se seria esse termo, né? O habeas corpus é um documento que o advogado assina para poder dar uma liberdade não efetiva, mas o juiz assinaria um documento dando a liberdade efetiva a ele. Como você chamaria esse documento? Você lembra? Habeas corpus. Então, eu acertei na moça, né? E aí o juiz assinaria para ele. O advogado
advogado apresenta ao juiz, ou o juiz aceita ou não aceita. Ou não aceita. Mas nesse caso que eu estou citando, o juiz, ele, pela sua própria, vamos dizer, deliberação, ele chegaria para o indivíduo e dizer assim, olha, alguma coisa tocou em mim que eu vou te liberar. A partir de amanhã você está livre, aquela porta da cela estará aberta, você pode sair. O indivíduo fala assim, não, senhor juiz, eu não quero. Eu quero ficar aqui. Não, meu filho, você está livre, a sua pena foi paga, eu anulei. Irmãos, é exatamente isso, com todo respeito, com todo amor, com toda a ternura, a sabedoria de Cristo, que muitos dos nossos irmãos que estão ainda grudados, né, lá na lei, é no batismo, é na guarda do sábado, é no subir ao monte, é na unção com óleo, é no jejum, na lei, porque a lei ela continua agindo. Todos nós, tanto os irmãos que estão na lei como nós, estamos debaixo da graça, sim. Mas a palavra que Paulo falou aos Gálatas é justamente isso. Vocês que estão ouvindo a graça naquela época, se vocês continuarem abraçando a lei, vocês estarão debaixo de... Mas todos estão debaixo da graça. A graça ela já está. O pacote da graça foi liberado. O reino de Deus já foi estabelecido. Jesus Cristo já reina. Por que Jesus Cristo já reina? Eu posso afirmar categoricamente isso. O senhor é maluco, o senhor é louco. Louco pelo amor de Cristo. Como diz o pastor, né? Elicinha, né? Sou louco por Jesus. Lucinho. Eu sou louco por Jesus, sabe por quê? Porque Jesus já implantou o reino dele aqui nesta terra, quando ele disse que o Espírito dele habitaria em nós. Olha para o seu irmão, veja o Espírito de Deus nele. Eu não estou vendo essa carne, né, essa carcaça maravilhosa, que parece Paraíba, carioca, igual a mim, parece cabeça de Paraíba, e pastor Zé Luiz, né? Mas a gente, nada contra os paraíbas, são nossos irmãos, amamos, né, todos os brasileiros, mas a gente olha para o nosso irmão e vê o Espírito de Deus, eu vejo ele, espiritualmente falando, perfeito. Pasme você nesse momento, você está perfeito, você está livre. A sentença, como o irmão leu em Hebreus 9:26, já foi assinada por um único sacrifício. Ele me aperfeiçoou para sempre. Forever, para sempre. Glória a Deus. Tem gente lá fora. E então, Colossenses capítulo 2, verso 13. Abra por gentileza, Colossenses 2:13. Palavra maravilhosa que Paulo escreveu aos Colossenses. Quando vos estáveis mortos nos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Mais uma vez, leia um pouco mais alto. E quando vós estáveis mortos nos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. O 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Então, ordenanças igual a lei, lei igual condenação. A Bíblia diz para nós, com todas as letras, preto no branco, que ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-a. Será que Paulo falou isso aqui de uma forma que fosse como um conto de carochinha, né? A história da carochinha, a história da Branca de Neve? Ou, porque o apóstolo Paulo, irmãos, nós vamos ver no decorrer da mensagem, que Paulo, ele muitas vezes, algumas vezes, ele agiu ainda dentro daquele contexto, daquela fase transitória da lei. Paulo agiu desta maneira. Mas ele, quando escreveu aqui aos Colossenses, ele foi categórico em dizer
A dívida foi cancelada, a dívida foi paga. Romanos 8, Paulo disse assim: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aí nós vamos seguindo o contexto, vamos entender, e mais no 8:29 ele diz: porquanto aos que quando ele diz de antemão conheceu, antes que todas as coisas nessa terra fossem criadas, nosso espírito já existia e já estava com ele. Então, esse contexto da graça mostra claramente que o Evangelho é totalmente diferente daquilo que nos foi ensinado. Deus já tinha um plano, Deus já tinha um projeto, e esse projeto de Deus, ele deu cabo, né? Ele se concretizou nesse projeto na morte, na ressurreição e na volta de Jesus Cristo no ano 70. Aleluia. Então, a lei e a carne, elas atuavam juntas. Mas quando nós começamos a ler, a estudar, a buscar, a orar, né? Senhor, eis-me aqui. Eu ouvi o teu filho falar ali, ele tem, né, o pastor Marcos Felipe, o irmão Marcos Felipe, o abençoado Marcos Felipe, né, pastor José Luiz, irmão Geraldo, seus filhos falaram, ensinaram, o Cristiano França, eles falam, revela-me a mim também, dá-me esse entendimento, porque a revelação de Deus, irmãos, ela, talvez para algumas pessoas, ela vai chegar parecendo uma letra, alguma coisa escrita, mas para muitos de nós essa revelação, ela chega no nosso entendimento, na nossa mente, é como se um bálsamo, algo descesse e fosse descortinado o entendimento da genuína graça de Deus, não de sacrifícios que já não tem valor nenhum, porque quando você abre a palavra de Deus, vários trechos, vários contextos, ou o contexto do texto, o contexto da época, o contexto histórico, você consegue entender que toda dívida contra o ser humano, que é predestinado, que é eleito, ela foi encravada na cruz por Jesus Cristo. Jesus Cristo, não há mais dívida, não há o que pagar, a não ser quando você tem uma conta, uma dívida, né, numa loja dessa daí, que eu não vou fazer propaganda de graça, ninguém me paga para isso. Mas se você tem uma dívida, você tem que pagar. Agora, espiritualmente falando, foi pago. Mas, lamentavelmente, pastor José Luiz, a maioria dos nossos amados irmãos, ou estão assim, com o véu, com o toldo, ou o toldo já caiu, mas eles estão relutando. Eles estão, né? Sabe aquela coisa, o vento está batendo, o sujeito está indo contra o vento? Ele está indo contra o vento, ele está ouvindo a voz de Deus falar para ele, mas não. E ele continua, por quê? É como o irmão citou ainda agora na palavra pastoral, o ventre ainda não foi cortado. Então, irmãos, a consistência, semana passada nós falamos de 3 tópicos, né? O primeiro, o segundo, nós falamos a respeito dos tópicos que nós citamos aqui. O primeiro foi a morte e a destituição do velho homem, e o segundo, a consistência na libertação total do pecado, e o terceiro tópico, a consistência do batismo, né? A purificação da consciência dos filhos de Deus, que eu estava ainda agora abordando. Quando você recebe o conhecimento, a sua consciência, a minha consciência, ela vai tendo informações e vai sendo regenerada pelo conhecimento, através do conhecimento da verdade, e não da tradição, e não do tradicionalismo, do ritualismo, porque nós vamos encontrar até mesmo essas questões nos dias que eram contemporâneos do apóstolo Paulo. Por exemplo, Filipe batizou o eunuco. João Batista batizava. João Batista tinha um ritual de batismo. A lei tinha as suas abluções. Mas tanto o batismo que Filipe fez no eunuco, como o batismo de João Batista, como os batismos da lei, as abluções da lei, eram voltados para o quê? O arrependimento de pecados. Ora, se nós lemos na Bíblia, se a Bíblia é categórica em dizer que o pecado ele foi sepultado na cruz, que ele foi aniquilado por Cristo, como é que hoje eu vou batizar alguém para arrependimento se a pessoa não tem mais pecado? É preciso fazer esse divisor de águas, esse entendimento de que antes da cruz e ainda após a cruz, mas quando a revelação ainda não tinha chegado por completo, porque o próprio apóstolo Paulo, ele faz citações.
Paulo batizou alguns antes, né, de receber a revelação completa da graça, até que a revelação chegasse ao entendimento dele, ou seja, até que a salvação da mente fosse aberta a Paulo, ele praticava, né, e até hoje se pratica essa questão do batismo em muitos lugares, não só na época de Paulo. E vamos parar para refletir, reflita junto comigo. Veja bem, se o batismo tivesse alguma eficácia, as religiões chegariam a um ponto em comum, unânime, em ter um só batismo. Porque a Bíblia do católico, do evangélico, do espírita, de qualquer um, Efésios capítulo 4, lê para nós. 4:1, perdão, Efésios capítulo 4, não, Efésios capítulo 4, é isso mesmo, capítulo 4, verso 5, versículo 5, diz assim, acompanha conosco, já localizei. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Paulo aqui, ele não está falando de um batismo em águas. Ele está falando do batismo na morte de Cristo. Ainda que, sendo um só batismo, ainda que considerássemos que fôssemos utilizar as abluções do período da lei, ou o batismo de João Batista, ou até mesmo aquele que Felipe batizou o eunuco. Por que Felipe fazia isso? Por que Paulo ainda batizou? Porque ainda estavam em um período contemporâneo ao início da nova aliança, e Paulo mesmo citou isso em Gálatas, nós vamos ler mais à frente. Ainda que fosse um só batismo em água, por que na maioria dos casos nós conhecemos, o irmão Cristiano França deu testemunho esses dias, comigo não aconteceu, mas com a minha mãe talvez sim. Minha mãe veio de uma denominação que não era pentecostal, foi para a pentecostal, e nós sabemos que isso acontece. O indivíduo nasce na Igreja Católica Apostólica Romana e é batizado quando criança, com a aguinha na testa ali, não é isso? E depois ele sai dali, ele vai para uma igreja que não é pentecostal, ele passa por um batismo. Ele saiu daquela igreja que não é pentecostal, vai para uma que se diz pentecostal, porque o Pentecostes era uma festa judaica, não tem nada a ver com a nova aliança. Nós não somos pentecostais, respeito, mas nós não somos. O crente da nova aliança não é pentecostal, não existe pentecostal, porque nós não somos judeus espiritualmente falando. O Pentecostes era uma festa exclusiva do povo judeu. Pega essa daí, leia, estude e procure para ver se eu estou falando mentira. É uma grande verdade. Então, ele passa pelo batismo católico romano, pelo batismo de uma igreja não pentecostal e de uma pentecostal. Então o sujeito passa por 3 batismos. E está arriscado, se ele sair dessa pentecostal e for para uma outra que talvez não aceite, ele vai passar por 4 batismos. Então, se o batismo, ou se houvesse uma veracidade, uma eficácia, haveriam só, as religiões se uniriam, né? Haveria uma espécie de ecumenismo. Olha, vamos fazer um só. Se você for batizado ali e for para aquela ali, esse aqui só vai, não precisa fazer outro não. Mas a Bíblia Sagrada, irmãos, ela é categórica. Ela diz que há uma só fé, ela une um só Deus e um só batismo. Que Paulo fala que é o batismo onde? Na cruz, na morte de Cristo. Aonde lá na cruz, o nosso pecado original, ele foi encravado. Todo o pecado foi encravado ali. Hebreus capítulo 10, 22. Né? A submissão às obras da lei mantém uma má consciência. Como eu falei, a pessoa que está submissa à lei, todos nós estamos na graça, mas a pessoa que se submete ao óleo ungido, ao jejum, né, ao subir ao monte, à guarda do sábado, tudo isso que eram situações pertinentes à lei, ela está com uma má consciência. Veja o que diz lá, Hebreus, capítulo 10, verso 22, diz assim: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado. Olha como Paulo disse: tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com a água pura. Que água é essa que Paulo está falando? Não é de um batistério. É esta palavra.
É o Espírito e a palavra que é a mesma situação, né? O Espírito, pelo conhecimento da palavra, ele limpa, ele nos dá novo entendimento. E aí você começa a refletir algumas situações. Às vezes a pessoa vem, pastor, isso assim, assim, assim. Quando você começa a entender a graça, você vai, então essa situação que a igreja tal fazia não tem nada a ver com a nova aliança. O indivíduo, ele tem liberdade para... Tem. Muitas vezes a pessoa pergunta assim, então eu posso beber, eu posso fazer? Pode. Paulo, o apóstolo da graça de Deus que recebeu a revelação no terceiro céu, nenhum deles foi. Paulo não andou com Jesus no dia da sua carne, mas ele foi o único ser humano que foi levado ao terceiro céu. Eu hoje não acredito que Deus faça isso com mais ninguém, porque havia um propósito. Deus pode até dar uma revelação a alguém, dizer, olha, você foi chamado para pregar e tal, mas ele não vai inventar nenhum outro evangelho. E essa revelação que Paulo recebeu, Paulo colocou em 14 cartas que ele escreveu. Talvez tenha escrito outras, né, que não tenham sido passadas para nós, mas aprove a Deus a colocar essas 14 cartas de Paulo. E ainda tem gente que contesta Paulo, que acha que Paulo coloca Paulo de lado, mas Paulo é bem claro quando ele contextualiza. Ele é conhecedor de toda a lei. Ele diz, eu fui criado aos pés de Gamaliel, que era o sujeito que tinha mais alta estirpe lá no que diz respeito à lei do povo judeu, que conhecia bastante, era um bambambam de lá da época. E Paulo foi criado ali, mas mesmo assim, ele pegou todo o conhecimento dele e lançou por terra e falou, olha, isso aqui é um adulto para mim, é um esterco, ele vai apenas servir para que eu possa ter o conhecimento e saber ensinar a graça dentro do contexto da lei e mostrar que a lei, não tem valor nenhum, não tem mais nenhum aplicativo, ela não tem aplicabilidade, ela não vai servir para conduzir, é um aio apenas. Tanto que ele falou, vocês podem ter não sei quantos mil aios, você vai ter, mas não adianta, é o Espírito quem nos conduz. Então, você que está conosco ao vivo ou pela gravação, daqui a uma semana, daqui a 1 ano, 2 anos, 10 anos, daqui a 100 anos, quando eu já estiver do outro lado da vida, você ouvir isso, aquele baixinho lá que está pregando, saiba que é o Espírito Santo que chega na tua mente assim, eureka, é Ele quem abre o teu entendimento, não somos nós, somos apenas arautos, mensageiros, mas é Ele quem faz, como Ele fez com Paulo e com tantos outros. Cabe a nós levar esta palavra de graça. Então, Hebreus 10, 22, ele fala isso, que nós temos que aproximar com sincero coração. Quando você vem ouvir a graça, tenha a sua sinceridade, coloca, peraí, deixa eu ver se esse pastor baixinho de 1,60 m está falando realmente algo íntegro, a verdade absoluta da graça de Deus. Não somos o dono da verdade absoluta, Deus é o dono da verdade absoluta. Existem muitos evangelhos, mas evangelho só existe um, que Paulo teve a ousadia de falar, o meu evangelho, que é a graça de Deus. Evangelho quer dizer boas novas, boas notícias. Ora, esse que traga boa notícia para você. Sabe qual é a boa notícia? Você é um eleito, você é abençoado, você foi predestinado por Deus para ser um filho por adoção. Você não tem que aceitar, porque Ele já te aceitou, você tem que ouvir. E deixe esse evangelho lavar, limpar com uma água regeneradora, penetrar na sua mente, no seu coração, no seu entendimento. E deixe que o Espírito trabalhe, porque ele vai trabalhar logo mais à noite. Enquanto você estiver dormindo, quando você acordar amanhã, ele vai ficar esmiuçando, martelando, como, sabe, o martelo quebra pedra ali. Tem um ditado humano que diz assim, água mole, pedra dura, tanto bate. É um ditado humano, mas a palavra diz que a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a pedra. Ele bate na pedra e deixa a palavra quebrar o teu coração. Tem um louvor que diz assim, deixa quebrar coração de pedra, Deus pode aquecer o amor em você. E a Bíblia diz que Ele já te deu um coração de carne. Você não tem mais um coração de pedra, você talvez esteja enganado. O seu coração é de carne, e essa palavra, ao entrar ao seu ouvido, ela vai penetrar. E se você tem uma Bíblia em casa, se você também não tem, baixe um aplicativo no teu celular, hoje em dia é tão fácil. Leia as cartas de Paulo, a carta de Paulo aos Romanos, aos Efésios, aos Gálatas, e veja o que Paulo está falando sobre a limpeza desta água maravilhosa. Então, a má consciência, a má consciência vinha à lei, atrelada à lei. E hoje nós temos o que? Uma consciência de que nós fomos lavados pela água que purifica, né? Pelo lavar regenerador de quem?
da palavra do apóstolo fulano de tal, do pastor fulano de tal, não. A palavra que vem do trono, do coração de Deus. E a palavra de Deus, irmãos, e ela está aqui nos 66 livros, ela também está na natureza. Ela está no dia a dia. Quando você acorda, abre os seus olhos ali, já é um milagre tremendo. Quando você bebe um copo de água, e a gente estuda em química, a fórmula da água, né, é H2O. Quando você bebe, você vê que líquido precioso é esse aqui. Quanta sabedoria Deus deu, e Deus colocou a seu favor, ao meu favor. Você acha que Ele colocaria, espiritualmente falando, sobre a minha vida e sobre a tua vida? Martelar a nossa vida, maltratar a nossa vida? Não. Ele, a palavra diz que Ele veio para que tenhamos vida, e vida com abundância. Assim como essa água aqui descedenta a minha sede, a palavra é a água que não só descedenta a nossa sede espiritual, como ela lava, como ela limpa. Muitas vezes, essa semana eu conversava com uma colega, um indivíduo, não desfazendo, o pastor José Luiz vai começar a fazer psicologia, os nossos psicólogos ou psicanalistas. Muitas vezes a pessoa, ela vai no psicólogo, no psicanalista, ela é uma cristã, ela é uma ovelha, uma eleita de Deus. Ao invés de ela fazer como diz a palavra, mesmo Tiago sendo, né, um livro que tem muito da lei, mas é assim, olha, lançando sobre Deus a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Abra a tua boca, você já está limpo pela palavra, você tem direito de abrir a boca e confessar. Você foi batizado na morte de Cristo, e esse batismo que limpou a sua mente, que limpa diariamente, que limpou a tua vida, também te deu acesso, para que você possa dizer: Senhor, eis-me aqui, eu estou com esse problema assim, 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 assim. Apresenta a Ele. O grande problema de muitas vezes as pessoas vão procurar os profissionais, porque as pessoas, elas são o quê? Eu sempre dou esse exemplo, né? Imediatistas. Elas querem que funcione igual o quê? O interruptor de luz. Falou, pronto. Deus estalou o dedo. Não é assim. É no tempo de Deus. O que Deus, Ele coloca para mim e para você, é que nós precisamos, com a nossa confissão, utilizar esta palavra e confessar o que a palavra diz que eu e você somos. Somos pedras vivas, somos mais do que vencedores, somos carta escrita pela mão do Deus vivo, eleitos, escolhidos por Ele, e tantos outros elogios que Deus nos faz, tantos outros adjetivos maravilhosos que a palavra diz que nós somos e que temos, por causa desse lavar regenerador da água. Então Filipe batizou eunuco, né? Pedro batizava, Paulo batizou, né? Paulo, de certa forma, ele fez menção em algumas situações de que eu batizei fulano, ciclano, não me lembro, acho que a família de Clói, eu não sei se batizei mais alguém, mas eu não fui chamado. Olha só, que interessante quando a gente lê. Hoje estava lendo novamente, falei, mas que analogia que Paulo faz. Eu não fui chamado para batizar, fui chamado para pregar o Evangelho. Então, peraí, pregação do Evangelho e batismo são coisas completamente opostas, distintas. Aquele batismo a qual Paulo falava, porque Paulo, ele talvez também não quisesse magoar algumas pessoas que ainda estavam presas, porque, irmãos, a força da lei também é muito grande. A lei, ela tem uma força. Eu e o pastor Zé Luiz conhecemos em Mangu pessoas, quando estávamos no Rio, na igreja que ele pastoreava lá no Rio, pessoas que vinham, passavam 6 meses, daqui a pouco voltavam porque, não, se eu não fizer um jejum, né, como alguns cantores aí, apregou um jejum, vamos jejuar. Meritocracia, mérito próprio. Ou seja, achando que pelo jejum vão agradar a Deus, aí Deus vai se inclinar e vai te ouvir. Deus ouve a nossa oração. Um coração contrito, a palavra diz que Deus o quê? Não rejeita, que não despreza. Então, irmãos, vamos finalizar já, mas veja bem, João 4, de 1 ao 2, mostra o ministério terreno de Jesus. O batismo de João Batista, que era um batismo de ritual, de limpeza, foi um batismo transitório, tanto que João foi batizar Jesus, né? João falou para ele assim: não, eu preciso ser batizado, porque Jesus era judeu. Mas por que Jesus foi batizado? Porque Jesus era judeu e ele cumpriu o ritual judaico, ele tinha que cumprir a lei. É simples entender. Ele não tinha arrependimento de que se arrepender. Mas lembra quando o cordeiro,
no antigo pacto, ele era lavado antes de ser imolado e oferecido, aquilo ali já apontava do que ia acontecer com Jesus Cristo. Jesus foi lavado naquela água, foi uma tipologia que hoje nós não mais vivemos das sombras, assim, dos bens reais, como nos ensina Paulo, e Jesus foi ali e se batizou. Aí João falou para ele assim: não, mas eu necessito, e tu vês a mim. Ele deixa por agora, para que se cumpra. Tinha que se cumprir o que estava escrito na palavra concernente à lei, porque ele era um judeu, ele tinha que cumprir a lei. Livro histórico de João, capítulo 4, verso 12, diz assim: és tu porventura maior que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, quer dizer, a lei, né, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele que, porém, beber da água que eu lhe der, que água é essa que ele estava falando? A palavra, o Espírito, o batismo dele lá na cruz. Jamais sede terá. Jamais sede terá. Pelo contrário, a água que ele der será nele uma fonte jorrada da vida eterna. E essa vida já é na terra. E tem gente que prega que a vida eterna é do outro lado. Já está jorrando em mim e em você. Então o ministério terreno de Jesus aqui, ele teve que passar por aquela etapa do batismo. Mas foi o seu ministério por Cristo enquanto estava nos dias da sua carne. Não foi isso, pastor José Luiz? Pastor José Luiz não estava lá não, mas ele lê, entende e tem a mesma revelação que Deus nos dá. Então em nosso entendimento está alinhado para a glória de Deus. Paulo, influenciado pelos colunas, lembra que eu citei que Paulo batizava? Gálatas 2:9. Paulo também estava influenciado pelos baluartes, os colunas, assim como hoje tem os colunas. Nós conhecemos irmão fulano da igreja tal, assembleia tal e tal e tal, que tem 150 anos, 200 e tantos anos, a igreja tal, tal e tal e tal. E tem, porque a tradição ela tem um poder tremendo. A tradição ela tem um poder tremendo, um poder fortíssimo. Só que maior do que a tradição é a palavra. Essa palavra é maior que qualquer tradição. E o que Paulo fala lá aos Gálatas 2:9? E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados o quê? Colunas, me estenderam a mim, a Barnabé, a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Então Paulo mostrou aqui que houve um racha, uma divisão. Eles foram pregar aos gentios, né, e eles aos circuncisos, né? Pedro, Cefas e Tiago. Por quê? Eles ainda detinham muito da lei. E Paulo batizou, ele fez alguns batismos, por quê? Porque ele ainda estava influenciado por esses colunas. Tanto que ele teve que se separar. Ele falou: não dá mais, não tem como. Eu não vou ficar aqui dando murro em ponta de faca, eu falando que é por graça, né? Que fomos batizados na morte de Cristo, e eles querendo fazer o batismo de João. Eu não vou ficar discutindo com eles. Eu vou pregar, fazer aquilo que eu fui chamado para pregar. E foi justamente isso que aconteceu e acontece com muitos de nós. Paulo descarta esse ritual. 1 Coríntios 1, 13, 14 a 17. 1 Coríntios, capítulo 1, 13, 14 a 17. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes porventura batizados em nome de... Olha o questionamento dele. Ele não batizou ninguém. Ah não, havia uma disputa. Eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, né? Eu sou do apóstolo X, do apóstolo tal. Estou debaixo da unção do apóstolo fulano de tal. Então eu estou debaixo da unção do apóstolo Jesus Cristo, do sumo sacerdote, do espírito de sabedoria plena. A unção dele está sobre todos nós. Nós temos o mesmo grau. O que talvez possa ocorrer com cada um de nós é que nós, certamente, temos chamados diferentes. Se a bateria riar, não tem problema. A irmã Isabel está filmando ali também. Depois a irmã Isabel está copiando. Tá bom. Mas vai dar tudo certo, em nome de Jesus. E estamos caminhando para alguns minutos finais. Paulo falou justamente isso. Dou graças a Deus porque nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além desses, não me lembro se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a luz de Cristo.
E aí Paulo mostra que estamos livres do pecado para sempre. Romanos 6, do 3 ao 4, e Hebreus 9, 26, nós já lemos, vamos ler Romanos 6, né, do 3 ao 4, vamos ver se a nossa bateria aguenta ali para irmos até o final. Romanos capítulo 6, se alguém achar pode ler, Romanos 6, do 3 ao 4, já estou aqui, chegando lá. Paulo diz assim: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Para quê? Como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Logicamente, irmão, que a lavagem do Espírito Santo na mente, como está lá em Tito 3,5, Efésios 5,26, se não der tempo de ler, você pode ler em casa também. Essa lavagem, ela é uma consequência do que aconteceu. Logicamente que nós também temos que lutar contra aquilo que a nossa carne, ela quer impor a todos nós. Fomos lavados eternamente, temos a salvação eterna. O pecado original já foi encravado na cruz, ele não pode nos afetar. Mas no dia a dia, a nossa carne, ela está a inclinação ao mal, ela continua na minha carne, na sua. Pelo lavar regenerador da mente, nós temos que fazer com que essas verdades, elas ajam em minha vida, em nossa vida, na vida daqueles que nos olham, e lutar realmente, não para ser